Bem, minha gente, agora vamos à nossa segunda dica, a LEP, observando agora uma questão da FGV, perfeito? Já vimos a FCC, agora vamos para uma da FGV. E aí, antes de eu analisar a questão, eu vejo com vocês alguns tópicos, perfeito? Para não ficar tão solta a questão. Então, voltando aqui. Aí vem. Sei que ainda há muitos desabrigados. A seguir, apresentam-se reconstruções da frase. Ora com o verbo haver, ora com o verbo existir. Bem, minha gente, aqui está abordando o quê? Concordância verbal. Agora há poucos nós abordamos o quê? Verbos. E agora vem concordância verbal, né? Nos próximos encontros iremos ver regência, concordância nominal, pontuação, mas sempre com uma dica importante, perfeito? Nós sabemos que o verbo haver, né, no sentido de existir, ou o verbo haver se referindo a tempo, ele é um verbo impessoal e ele deve ficar obrigatoriamente no singular. Então, quando eu digo houveram problemas, é errado. O certo é houve problemas. Quando eu digo fazem 15 anos que não te vejo, é errado. O certo é como? Faz. Há anos que eu não te vejo, ou seja, faz anos que eu não te vejo. Então, o verbo haver, no sentido de realizar-se, o verbo haver no sentido de existir, certo? O verbo haver no sentido de ocorrer, o verbo haver no sentido de fazer em relação a tempo, ele fica sempre no singular, não pode ficar no plural. Agora, o verbo existir é um verbo pessoal, ele pode ficar no plural tranquilamente. Eu digo, existem pessoas, existe uma pessoa, existem pessoas. Veja, eu digo, nas minhas mãos há 10 lápis, há um lápis. Mas se eu disser, na minha mão existe um lápis, se eu disser 10, existem 10 lápis. Então, o verbo haver, no sentido de existir, fica no singular. E o verbo existir, ele pode ser singular ou plural, porque ele é um verbo pessoal. Então, eu digo, havia pessoas, mas existiam pessoas. Agora, se vier com o verbo auxiliar, Manuel, o verbo auxiliar vai sofrer a mesma impessoalidade que o verbo haver. Se eu não posso dizer haviam pessoas, também não posso dizer devem haver pessoas, deviam haver pessoas. O verbo auxiliar que acompanhar o verbo haver, sendo o verbo haver impessoal, ele também ficará impessoal. Então, sempre vai dizer, parece haver pessoas, pode haver pessoas, deve haver pessoas. Agora, se eu estiver com o verbo existir, aí haverá, na verdade, uma flexão. Deve haver uma pessoa. Mas se eu disser duas, aí eu vou dizer, devem existir duas pessoas. Ó, deve existir uma, devem existir duas. Aí é flexível, porque o verbo existir ele é pessoal. Agora, sempre que vier o verbo haver, sempre o auxiliar ficará impessoal. Ficará sempre no singular. Então, deve haver, pode haver, parece haver, sempre no singular, no sentido de existir. Correto? Então, vamos observar aqui as questões. Ele diz, sei que ainda deverão haver muitos desabrigados. Mas, minha gente, aqui eu tenho o verbo haver que é impessoal. Se ele é impessoal, quem vier perto dele também fica impessoal. Então, não é deverão haver, é deverá haver. Então, está errado. Então, a primeira frase aqui, ela é errada. Sei que ainda existirão muitos desabrigados. Aí está correto. Muitos desabrigados existirão. Então, está correto. Sei que ainda podem existir muitos desabrigados. Correto, porque quem está aqui é o verbo pessoal. E o verbo pessoal, o verbo existir é um verbo pessoal. Desculpe-me. Quem está aqui é um verbo pessoal, quem? O verbo existir. E quem vier perto dele também fica impessoal, portanto, plural. Podem existir muitos desabrigados. O que eu não posso dizer é podem haver. O certo é pode haver. Agora, podem existir, está tranquilamente perfeito. E o 4, sei que ainda vai haver. Aí sim, o verbo haver é impessoal.
que vier perto dele também fica impessoal, e aí ficará no singular, certo? Portanto, aqui está também correto. Então, na primeira, deverão haver, não pode, serve de ser deverá haver. No 2, existirão muitos, pode, o verbo existir é pessoal. No 3, podem existir, que é também um verbo pessoal, auxiliar é normal. E no 4, sei que ainda vai haver muitos desabrigados. E o verbo haver impessoal, quem fica perto dele também fica impessoal. Então, 2, 3 e 4, corretos. Então, voltando lá, passando. Somente estão corretas 2, 3 e 4. E a resposta é a letra C de casa. Bem, minha gente, chegamos aí ao término das dicas, mas fiquem atentos, porque sempre iremos colocar dicas, certo? De vários assuntos diversos, que podem, na verdade, cair tanto na FCC ou na FGV, certo? Um grandioso abraço e um belo final de semana e fique com Deus. E sucesso! Mas nunca desanime, lute para encontrar o seu objetivo. Até mais.